foi sancionada pela Presidência da República a lei que cria o Estatuto do Pantanal. A norma traz princípios e diretrizes para proteção, restauração e uso sustentável das terras desse bioma. Começa agora mais um assunto de Estado e hoje a gente vai falar aqui no programa sobre essa lei, além da BR-242, Ferrogrão, entre outros temas. E para conversar comigo, o nosso convidado de hoje é o senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso. Bem-vindo, senador. Eu cumprimento a você, Sérgio, a todos os nossos telespectadores. A satisfação de estar aqui, para falar de temas extremamente importantes para Mato Grosso, para o Centro-Oeste, para o Brasil e para o mundo, viu, Sérgio? Exatamente. E o senhor é autor da proposta que criou o Estatuto do Pantanal. A lei foi sancionada e publicada em 1º de outubro e aqui a gente tem mais algumas informações, alguns pontos centrais para conversar a respeito. Então, os principais pontos do Estatuto são a prevenção e o combate a incêndios florestais, valorização da cultura e das comunidades tradicionais, estímulo ao ecoturismo e à pecuária sustentável e a criação, senador, do selo Pantanal Sustentável. Em linhas gerais, antes de a gente se aprofundar aqui em alguns tópicos, quais as expectativas, o que muda a partir de agora para o povo pantaneiro? Sérgio, e a todos que nos assistem, o Pantanal era uma terra sem lei, e, portanto, abandonada à própria sorte, sendo que o Pantanal mato-grossense, ele é uma terra extremamente rica na cultura do povo, com a tradição secular da pecuária, também com a história do pantaneiro, principalmente que ali gerou alimento nobre para os brasileiros, que é a proteína animal, por isso eu falei da pecuária, e para o mundo, porque na Segunda Guerra Mundial, o Pantanal foi o grande abastecedor de charque para os soldados que estavam lá defendendo o Brasil e também para as nações aliadas. Então, o Pantanal é uma terra de toda essa riqueza, mas que, infelizmente, ao longo do tempo, por falta de lei, foi deixando o pantaneiro abandonado à própria sorte. E é importante também que as pessoas saibam quem é o homem pantaneiro. O homem pantaneiro é o quilombola, o indígena, o ribeirinho e aqueles que lá acreditaram no Pantanal investindo nas pousadas, no turismo, nas fazendas, nas pequenas propriedades, porque temos muitas comunidades isoladas também no Pantanal, com seu linguajar específico, e essas pessoas construíram ao longo de tudo isso praticamente uma cultura específica, o linguajar pantaneiro, a forma do pantaneiro de tratar as pessoas, que foi muito bem mostrado pela novela Pantanal e depois reprisado agora novamente pela novela Pantanal e modernizada, E por isso tudo, esse homem que tem toda essa tradição, que construiu tudo isso, mas que infelizmente com a evolução do nosso estado, principalmente o Mato Grosso, porque o Pantanal é Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, sendo que Mato Grosso do Sul tem 2/3 do Pantanal. Quando dividiu o Mato Grosso, nós éramos 1.200.000 quilômetros quadrados. A Mato Grosso do Sul, então, ficou com 300.000 quilômetros quadrados e Mato Grosso com 900.000 quilômetros quadrados. Só que a maioria do Pantanal está no Mato Grosso do Sul, mas para nós ele tem importância muito grande. Mas com o advindo do Cerrado, então, como o Pantanal é uma região jovem e uma depressão, tudo aquilo que aconteceu acima do Pantanal, nas cabeceiras, o Pantanal foi recebendo as consequências da questão do lixo, do esgoto, da areia, através do assoreamento, e aí a gente tem muitas outras consequências que empobreceram, porque o Pantanal, por falta de lei, tudo que existia, tudo que se faz no Pantanal é criminalizado. E isso tudo fez com que o homem pantaneiro não tivesse condições, inclusive, de produzir o alimento para que aquilo que era mais importante para o equilíbrio do ecossistema, que era a pecuária, em função do pisoteio, daquela macega, porque na época da seca, o mato, ou seja, o capim crescia. Aí vem as águas, não, na época das águas ele cresce, na época da seca ele acama. E se você não tem um pisoteio, durante anos,
consequentemente isso, o que é? Aquilo forma um grande colchão, aí vem o incêndio natural. A maioria deles, porque na Amazônia a mata não pega fogo. O cerrado é específico para isso, mas aí vem esse incêndio, seja natural ou criminoso, e as consequências são muito grandes, como aconteceram recentemente, e é um dos tópicos centrais do Estatuto, né, senador? Exatamente. Como fazer com que esses incêndios recentes, que devastaram aproximadamente 30% do bioma, e também as questões de mudanças climáticas, sejam devidamente prevenidas, ou que também, quando ocorram, que a população, que as brigadas estejam preparadas para lidarem com essas ocorrências? Esse é um aspecto extremamente importante que nós temos que explicar, mas temos que concluir e explicar exatamente quando chega esse incêndio, por falta de um manejo necessário, aí ele destrói, como aconteceu há 4 anos atrás, 4 milhões de hectares foram queimadas. E quando a televisão vai lá e mostra aquelas labaredas lá em cima, aquilo é um efeito onde queima as copas das árvores, com isso os ninhos, os pássaros morrem, mas depois vem o fogo subterrâneo, que é exatamente esse capim com cama que se forma ali. Aí e por falta de água também, como os animais nessa queimada não tinha água para beber, faltou água para as pessoas que lá viviam. Sabe o que acontecia? Os animais, principalmente onça, de pata, eles vão lá no lugar mais baixo possível procurar água. E ao entrar, aquele fogo que parece que já apagou, ele continua ali embaixo, que é o fogo subterrâneo que se fala. E aí queima as patas, dá aquelas imagens horríveis que a televisão mostrou. Então, mata tudo. Mata o pássaro, mata os répteis, mata os animais de pata, de casco, e enfim. E por isso o Pantanal precisa de um manejo. Aí é onde nós precisamos discutir muito isso. O Estatuto do Pantanal, ele vem exatamente para permitir que o Pantanal seja sustentável. E o que é sustentável? Muitos pensam que é preservar, ou seja, deixar intacto. E muitos que não conhecem o Pantanal, até pesquisadores, ou seja, vêm, montam uma instituição não governamental e aí vão defender que aquilo tem que ser 100% preservado. Mas o Pantanal não é floresta, é totalmente diferente. Então, por isso, surgiu a época quando a senadora Tereza Cristina falou do boi-bombeiro, foi muito ironizado. Mas o que acontece? Quando a gente tem ali a pecuária, a onça come o bezerro. A onça come outros tipos de animais, digamos, de sangue quente. A onça, tradicionalmente, não come peixe, não comia jacaré. Mas pela falta, como foi despovoado o Pantanal da pecuária, inclusive criando reservas onde eram fazendas com a pecuária, isso virou esse problema de desequilíbrio do ecossistema. E por isso hoje o homem pantaneiro está lá abandonado, as fazendas foram esvaziadas, porque não pode plantar a comida nem para o gado. Então isso levou a um desequilíbrio do nosso ecossistema. E por isso o Estatuto do Pantanal, onde nós queremos chamar a atenção da comunidade que nós precisamos investir no Pantanal. E investir no Pantanal é na ciência, na tecnologia, com as pesquisas. Por isso nós criamos, e foi criado no passado, o Instituto Nacional de Pesquisa do Pantanal, que é um grande centro construído em Cuiabá, na Universidade Federal de Mato Grosso, com um comodato com a área. E esse instituto, ele é uma unidade do Ministério da Ciência e Tecnologia. E hoje nós temos aqui o senador Marcos Pontes, que foi ministro da Ciência e Tecnologia, e ele me ajudou na implantação do Estatuto do Pantanal. E agora a atual ministra, Luciana, ela já nomeou, através de seleção nacional, cientistas, né, que foram concursados, e que agora nós já temos um diretor que vai, então, permitir com que o nosso Instituto de Pesquisa do Pantanal possa cumprir esse papel, de dizer
O que nós devemos e podemos fazer em associação com as universidades? E por isso nós criamos, inclusive, uma instituição que é a CRIPS, que é a junção de todas as escolas de ensino superior públicas de Mato Grosso. Universidade Federal de Mato Grosso, Universidade Federal de Rondonópolis, da minha cidade natal, que está entre as supernovas, também a Universidade Estadual do Mato Grosso, para que elas, em conjuntos com a Embrapa Pantanal, que a Embrapa Pantanal está exatamente no Pantanal, lá em Corumbá, fazendo esse trabalho. Nós queremos juntar tudo isso e com experiências de fora, como eu fui nos Estados Unidos, lá na Flórida, eles têm um Pantanal pequenininho, que é o Everglades, que foi praticamente destruído e eles tiveram que investir bilhões, mas é muitos bilhões de dólares para recuperar, sabe para quê? Para garantir a água para a Flórida. E a Flórida hoje é uma das regiões de mais desenvolvimento dos Estados Unidos, principalmente no setor de turismo imobiliário. E eles lá têm dinheiro à vontade para fazer isso. Por isso nós temos que buscar cooperação com o mundo que quer que o Brasil faça a preservação. Mas preservação tem que ser feito com conservação. Ou seja, nós temos que utilizar a riqueza que Deus nos deu, seja nas florestas, ou seja, em todos os biomas que nós temos, para que tudo isso possa servir de forma sustentável para gerar riqueza para o brasileiro. Então, o mundo que quer um ambiente saudável, e que o Brasil hoje é um exemplo para o mundo, porque o Código Florestal veio exatamente para isso. O Código Florestal, aí sim, é uma das legislações modernas, a legislação mais moderna do mundo. Agora, por exemplo, está se discutindo lá no Amapá, onde o presidente Davi é a sua origem, para que possa explorar a riqueza do petróleo que lá tem. Parece que daqui mais uns dias vai sair a licença ambiental. Mas é uma dificuldade, é anos e anos. Enquanto isso, estão tirando ali, quem está na divisa, as Guianas, estão tirando a riqueza do Brasil. E o Pantanal precisava desse estatuto, dessa lei, para aliar o desenvolvimento com a preservação. E além disso, no Pantanal, ali na região peripantaneira que a gente fala, além da presença também das pessoas que vivem lá nas cidades da Baixada Cuiabana, que é hoje a região, talvez, por incrível que pareça, a região que temos mais problema social do Mato Grosso, é exatamente na região da Baixada Cuiabana. Baixada Cuiabana o que é? Cuiabá, Várzea Grande, Poconé, são várias cidades da região. E aí, também temos a mineração. O desenvolvimento de Mato Grosso começou com os bandeirantes, que foram à busca do ouro. E Cuiabá, toda ela, assim como Diamantino, que foi capital também, era o ouro, que levou essa riqueza para fazer com que Portugal pudesse, e outros países do mundo, né, pudesse desenvolver. Então, a Europa, que desenvolveu com muito ouro do Brasil, precisa investir de volta e não cobrar que a gente não possa produzir com sustentabilidade. Então, é isso que o Pantanal pode voltar a ser, uma região rica. A mineração que temos ali ao lado, Poconé, é toda a mineração ali. Todo esse ouro que vai embora, às vezes sem fiscalização, sem a presença do Estado. O Estado precisa estar presente no Pantanal. Por isso, o Estatuto do Pantanal vem para explicar e normatizar que nós temos agora lei para buscar o desenvolvimento social. Agora, esse desenvolvimento é sustentável, socioeconômico, ambiental, ele tem que vir com investimento. Agora, por isso também, o selo do Pantanal. O selo Pantanal Sustentável. O Pantanal é uma grife brasileira e mundial. Lá fora, todo mundo quer saber de ver onça, de ver as belezas do Pantanal. E o Pantanal ele tem essa capacidade de revigoração muito grande. Mas isolado, abandonado, sem o homem pantaneiro, sem repovoar o nosso Pantanal, porque hoje a terra pantaneira ficou muito barata, desvalorizada, na verdade. Então, o que nós vamos buscar agora é uma política não de governo. Nós queremos promover uma política de Estado, onde nós vamos procurar até discutir a possibilidade de ter uma emenda constitucional, para que passe governo tenha a obrigação de recuperar o nosso Pantanal, de levar subsídio financeiro para que o
proprietário, e é importante que a população saiba, 93% do território pantaneiro está na mão da iniciativa privada que tem a responsabilidade de cuidar daquilo. Então, Sérgio, se te derem hoje ainda, de graça, uma área no Pantanal, você tem que tomar cuidado. Porque amanhã, se você for uma pessoa que quer investir o seu dinheiro na preservação, você pode ser chamado de criminoso por estar ali, porque passa uma estrada, o proprietário, às vezes, não podia fazer o acero. O acerar é limpar para o fogo não invadir. Mas ele está aqui, vizinho de uma reserva, ele faz o acero, faz a proteção, a reserva não faz. O fogo daqui pula para lá e ele vai ser criminalizado. E essa reserva aqui, às vezes, é o Estado. Como aconteceu, por exemplo, nós trabalhamos muito para regulamentar o fogo controlado. Só que aprovamos tudo, agora tem o fogo controlado para fazer exatamente esse controle. O que aconteceu? Quem autorizou para fazer o fogo foi um técnico do ICMBio de Brasília, que nunca foi no Pantanal, que não conhecia a realidade do Pantanal. Sabe o que aconteceu? Colocaram o fogo na hora inadequada, em uma reserva, e esse fogo pulou, porque veio o vento, levou. E aconteceu mais um outro grande incêndio no Pantanal. Então, nós temos que, agora com o Estatuto do Pantanal, buscar com a legislação explicar para a comunidade nacional e internacional que o Pantanal tem que conhecer a sua história. Não adianta trazer um cientista lá de fora e já chegar com a regra, inclusive de outros países, né? Por exemplo, eu citei a Flórida, mas tem outros países, outras áreas do próprio Estados Unidos que queimam de forma, né? Então, a experiência deles lá, eles têm dinheiro para combater com aviões, com tecnologia, e às vezes querem impor para a gente aqui comprar avião, comprar a preços que eles vendem, impondo preços para cá. Eles tinham que nos ajudar. Mas o maior bombeiro que tem no Pantanal, Sérgio, é o boi, é a vaca, que além dele fazer esse papel de pisotear aquela macega para evitar esse incêndio, ele ainda fornece o alimento para as onças. Que esse é o equilíbrio. Quando a onça começa a comer jacaré, está tudo errado. E isso tudo prova a importância do Estatuto do Pantanal, que inclusive vai beneficiar práticas de pecuária de eu tenho aqui, impacto, né? De baixo impacto, que vai causar esse equilíbrio de novo ao ecossistema. Mas, senador, agora a gente tem uma pergunta que vem lá da Assembleia do seu estado, da Assembleia Legislativa. Vamos à tela. Olá, meu nome é Francesca Bogo, eu sou jornalista da TV Assembleia aqui de Mato Grosso e a minha pergunta diz respeito ao asfaltamento da BR-242, um sonho antigo dos moradores da região de Gaúcha do Norte. O senhor é presidente da Frente Parlamentar de Logística e também de Infraestrutura, esteve no Ministério dos Transportes recentemente, então eu pergunto, a quantas anda a realização dessa obra, principalmente relacionada às questões ambientais, as questões indígenas e, claro, orçamentárias? Olha, o Mato Grosso, hoje, com a sanção do Estatuto do Pantanal, no Brasil nós temos 3 biomas. O Pantanal, 7 biomas, o Pantanal tem 3. O Mato Grosso tem 3. O Mato Grosso está na região amazônica, todo o Mato Grosso ele está na Amazônia Legal, mas temos o Cerrado. E temos também o Pantanal. A mesma situação da 242, que é lá no Araguaia, essa estrada faz 100 anos que existe uma luta. Ela existe há 100 anos, mas não tem licença ambiental para poder fazer a infraestrutura necessária, que é o asfalto. Como não tem licença ambiental? Por que não tem licença ambiental? Porque quem decide são pessoas que não vivem lá. E como não vive lá, não conhece a realidade das pessoas que estão lá produzindo o quê? O mais nobre, que é alimento. A palavra de ordem do mundo hoje é segurança alimentar. E o Mato Grosso hoje é o maior produtor de alimento do mundo, ajudando
a população mato-grossense na alimentação, mas também o Brasil, para ter uma cesta básica mais acessível para quem mora em São Paulo, para quem mora em cidades que a criança nasceu e nunca viu o que é uma vaca, nunca viu o que é o produto que ela precisa para se alimentar, o arroz, o feijão e outros produtos. Então, e além de tudo isso, nós ajudamos o mundo, né, na exportação. Então, por isso essa região precisa de licença ambiental rápida, coerente e que dê sustentabilidade. Essa é a diferença de preservar e sustentar. Sustentar é produzir obedecendo a lei mais importante e mais séria do mundo, que é o Código Florestal. Então, a 242 é fundamental para a gente continuar garantindo a produção. Aquelas pessoas que estão lá no Araguaia ou em qualquer região de Mato Grosso produzindo, essas pessoas não podiam pagar imposto, não. Elas tinham que receber do mundo o subsídio por estar lá. Na França, quem mantém uma vaca leiteira no pasto, ele recebe $1.000 por ano para ter aquela vaca, além do que ela produz. Aqui no Brasil, não. Quem está no campo produzindo é imposto, é imposto, é imposto, é taxa, é taxa, é taxa. Então, o governo central em Brasília, aqui em Brasília, tem que entender que o Brasil não é só os grandes centros. O Brasil, a nossa maior vocação é produzir alimentos. E na onde produz alimento? É na roça. E para tirar o produto ou fazer o produto, porque nós temos que comprar insumos. Nós temos que comprar os fertilizantes que vêm lá de fora. E eu quero lembrar, sim, aqui, sem falar em política partidária, mas na pandemia, o presidente Bolsonaro foi lá na Rússia conversar com o presidente Putin, mesmo ideologicamente, os dois são antagônicos. Mas isso é questão de momento e o presidente tem que ser sempre estadista. E por isso nós garantimos que as cidades não parassem naquela época, porque o campo continuou produzindo. Então, nós precisamos de infraestrutura, nós precisamos de ferrovia, precisamos de estrada, precisamos de aeroportos, precisamos das hidrovias funcionando e tudo mais. E falando exatamente nisso, no escoamento desses grãos, né, na produção do campo, do agronegócio, outro projeto super importante que eu falei na abertura do programa é a Ferrogrão, que é um projeto de uma ferrovia de 933 quilômetros que vai ligar Sinop, no seu estado, até o município de Miritituba, no Pará. Essa obra está parada já há um longo tempo por questões judiciais. Eu gostaria que o senhor desse a sua opinião aqui sobre o impacto estratégico de uma ferrovia como a Ferrogrão para a competitividade do agronegócio e abastecimento não só do país, mas também, como o senhor mencionou, do exterior. Para falar em Ferrogrão, eu tenho que falar também do papel que nós fizemos aqui no Congresso Nacional. Nós fizemos um novo marco regulatório das ferrovias. E isso permitiu que o Brasil pudesse ter ferrovias por autorização. Hoje nós já temos uma realidade no Mato Grosso. A ferrovia Ferronorte, que ela avança, eu prefiro chamar a ferrovia Vicente Vuolo, porque foi um mato-grossense que idealizou e aqui no Congresso Nacional que aprovou. Essa ferrovia é a primeira ferrovia por autorização do país, que está avançando da minha cidade, o maior terminal da América Latina, ferroviário, que integra Santos a Rondonópolis, onde vem buscar a produção aqui, agora está avançando para o Nortão e um ramal também, que a gente não quer que chama de ramal, para Cuiabá, para integrar com a região oeste. E ainda a FICO, que está vindo do Araguaia, lá de Mara Rosa, em Goiás, para chegar em Água Boa e depois no futuro também em Sinop. Nós queremos integrar nosso estado. Imagina, sair de Itaqui, no Maranhão, chegar em Sinop. Sair de Santos, chegar em Sinop. E de Sinop ir até lá na divisa, atravessando o estado de Mato Grosso e o Pará, indo lá buscar um outro porto estratégico. Imagina quando o Brasil tiver isso. A transoceânica é muito importante. Então, a Ferrogrão é mais uma ferrovia importante para ajudar o Brasil e, consequentemente, ajudar o mundo. Porque o nosso maior problema, por isso, é a logística. O Brasil é muito grande, nós somos um país continental, né? Só no meu estado, Mato Grosso, são 900 mil quilômetros quadrados, temos menos de 4 milhões de pessoas para produzir esse volume de comida para o Brasil e para o mundo.
Agora, por estar no centro do Brasil, nós estamos longe dos portos. Por isso, eu me dediquei muito também à questão da infraestrutura. Por isso, eu sou o presidente da FRENLOG, a Frente Parlamentar de Infraestrutura e Logística do Brasil. Nosso país é um país rodoviário. Por quê? Porque veio a indústria automobilística. Antes disso, nós tínhamos 32, 33 mil quilômetros funcionando. Hoje nós temos só 12 mil. Ou seja, nós regredimos. Foi importante a indústria automobilística? Foi. Mas só que nós temos 40 mil mortes em acidentes de trânsito por ano no mundo. É mais do que muita guerra. Então nós precisamos melhorar essa visão de integração do Brasil. E a Ferrogrão é mais uma ferrovia que vai diminuir o impacto ambiental, muito menos emissão de gás carbônico, de CO2. Ela tem um impacto de muito mais preservação, porque a ferrovia pronta é diferente de uma estrada encascalhada. Todo ano precisa estar refazendo. E olha só, nós temos lá também a 158 no Araguaia, existe há milhares de anos e não tem autorização para que ela continue a executar o seu trabalho. Então, não é só Mato Grosso, é o Brasil inteiro. Como é que imagina um hospital ter que ter uma licença ambiental para construir e às vezes demora 10 anos? Uma creche, o prefeito às vezes tem um recurso e não consegue construir porque não tem uma licença ambiental. Então a Ferrogrão, eu espero que o Supremo Tribunal Federal entenda que nós votamos aqui, dentro da reserva Xamixim, tiramos menos de 1%, exatamente para passar a ferrovia. E o impacto vai ser muito, mas muito pequeno pelo benefício que ela vai trazer para o Brasil e para o mundo. Perfeito. Muito obrigado, senador Wellington Fagundes, pela participação aqui no Assunto de Estado. Olha, eu que agradeço. E todos aqueles que nos assistiram, venham visitar o Brasil, quem é de fora. E quem é do Brasil, do grande centro, vá no Mato Grosso, vá no interior para entender que o alimento, para chegar, ele tem que ter gente trabalhando. E é mão calejada, é gente de muito arrojo que está nesse Brasil do interior. E obrigado a você também que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/TV, também no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. Até o próximo.